Vamos abrir a palavra de Deus, Lucas 19, versos de 1 até o 10. Uma história muito conhecida, de um personagem muito conhecido das Escrituras. Assim diz a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nesta noite nós vamos falar sobre um acontecimento que nós podemos chamar de impossível. É quando o impossível acontece diante dos nossos olhos. Pai querido, nós temos a Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por ela ter sido registrada para a nossa instrução e para a nossa edificação. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a instruir o seu povo, como tem feito domingo após domingo, instruindo o seu povo através da sua palavra, através da pregação da sua palavra, através do ensino da sua palavra, e levando o seu povo a ser um povo obediente à sua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela palavra registrada. Em nome de Jesus, nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Amém. O título dessa mensagem é: O impossível pode acontecer diante dos seus olhos. Para que a gente entenda o título, é preciso que nós voltemos um pouquinho no relato de Lucas. Jesus se aproximava de Jericó. Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras. Era uma cidade que ficava a aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade conhecida por ter águas, palmeiras e uma localização muito importante. Essa cidade era mencionada há muitos séculos nas Escrituras. Ela foi, por exemplo, uma cidade administrativa muito importante nos dias do Império Persa. E era uma cidade que, por causa da sua importância estratégica, sempre sofria com invasões. Então Jericó foi destruída e reconstruída muitas e muitas vezes. Uma menção interessante sobre Jericó, por exemplo, acontece lá no livro de Josué, capítulo 6, verso 26. Depois de Josué rodear a cidade algumas vezes, 7 vezes, depois que as paredes da cidade foram destruídas, sem que ninguém lançasse nenhuma pedra, nenhuma flecha, nenhuma bomba contra a cidade, depois que a cidade foi arrasada, Josué lançou uma maldição sobre aquela cidade. Josué disse que quem tentasse reconstruir Jericó perderia o seu filho mais velho quando os alicerces fossem lançados, e perderia o seu filho mais novo quando as portas fossem colocadas para fechar a cidade. E durante muitos séculos, muito tempo, ninguém quis tentar reconstruir a cidade, até que nos dias de um rei ímpio, chamado Acabe, período em que o povo de Deus se distanciou de Deus, não considerava a palavra de Deus como importante, um homem chamado Hiel, da cidade de Betel, resolveu reconstruir Jericó. No livro dos Reis, no capítulo 16, verso 34, diz que enquanto Hiel tentava reconstruir a cidade, o seu filho mais velho, o seu filho primogênito, Abirão, foi morto.
E quando ele estava lançando as portas, colocando as portas da cidade, o seu filho mais novo, chamado Segube, também foi morto. E diz o texto, segundo a palavra do Senhor que falaram por intermédio de Josué, filho de Nun. Ao atravessar aquela cidade que era usada como centro administrativo, que era usada como colônia de férias pelos romanos, Jesus tem um encontro interessante e inusitado. Um dos muitos encontros de Jesus. Pouco antes deste encontro de Jesus em Jericó, ele tivera um outro encontro com um fariseu, com um zeloso guardador da lei. E sem contraditar o fariseu quanto às suas práticas religiosas, Jesus disse que as suas práticas religiosas eram insuficientes para torná-lo merecedor do reino dos céus. Está em Lucas 18, 22. Aquele homem que buscava por todos os meios garantir sua entrada no reino dos céus não estava disposto a atravessar a porta por um motivo. Embora fosse um dos maiorais entre os fariseus, ele era muito rico. E ele se afasta e deixa Jesus, porque o Senhor Jesus havia dito que ele deveria abandonar a sua riqueza, abandonar o amor à sua riqueza para servi-lo e assim receber o reino dos céus. Jesus então diz que é muito difícil alguém que ama as riquezas entrar no reino dos céus. E Jesus vai concluir ainda com uma das frases que tem sido muitas vezes usadas equivocadamente por quem quer fazer aquelas tais provas de Deus. Jesus diz que, literalmente, em Lucas 18, 25 a 27, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É óbvio que os judeus entenderam facilmente o que Jesus queria dizer com a dificuldade de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os estudiosos se debruçam sobre esta frase de Jesus. Alguns entendem que é uma hipérbole, outros entendem que é um provérbio e costumam citar três possíveis significados. Primeiro, a palavra camelo poderia ser uma redução da expressão corda de camelo. Uma corda grossa, tecida com pelos de camelo, obviamente impossível de passar pelo fundo de uma agulha como aquela que você tem em casa. Há quem defenda que o camelo, aí é um camelo de verdade, e o fundo da agulha é uma pequena porta lateral que havia nas cidades antigas. Um camelo só podia passar por essas portas se fosse arrastado, ajudado por uma força externa. Ou terceiro, há quem entenda que de fato Jesus está falando que um camelo, o animal, não pode passar pelo fundo de uma agulha, aquele instrumento que você tem na sua casa. Seja qual for o significado, uma coisa é certa. Um camelo não passava pelo fundo de uma agulha. Era impossível. Os judeus entenderam isso. E agora Jesus deixa esse contexto, está entrando em Jericó, a cidade das palmeiras, a cidade aprazível, um importante posto de controle financeiro dos egípcios, dos persas, dos macedônios, dos gregos e agora dos romanos. Era muito difícil chegar a Jerusalém sem passar por alguns dos postos de coleta que foram instalados, e Jericó era um deles. E é justamente com o maior dos cobradores de impostos de Jericó, literalmente o primeiro dos cobradores de taxas, que Jesus vai ter um encontro inusitado e inesperado, e de resultados surpreendentes. Mas antes disso, guarde na sua mente Lucas 18, 27. Mas ele, Jesus, respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que nós podemos aprender nesse texto de Lucas? Primeiro, nós podemos entender que quando Jesus tem aquela conversa com aquele publicano, algo impossível acontece. O publicano, que não podia de maneira nenhuma chegar a Jesus, vai ter um encontro com Jesus. A primeira lição é, Jesus foi achado pelos que não o buscavam. Isaías 65, verso 1 diz, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me a mim. Se havia alguém que não buscava a religião,
se havia alguém que talvez tivesse pouquíssimo interesse, nenhum interesse, talvez até aversão para os rabinos da época, eram os publicanos. Eles eram rejeitados e, por sua vez, também agiam na mesma moeda. Mas, ao saber que Jesus iria passar pela cidade, conhecendo os escrúpulos dos mestres religiosos e da população judia, esse homem chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos da cidade, um homem riquíssimo, mas também de baixa estatura, sentiu no seu coração um grande desejo de ao menos ver Jesus. O texto não diz que ele queria falar, que ele queria conversar, que ele queria perguntar, que ele queria tocar, ele queria ao menos ver Jesus. Mas ele sabia que pelo meio do povo ele não conseguiria. Tentar conseguir uma audiência exclusiva com Jesus, como fez Nicodemos tempos antes, também estava fora de cogitação. Não seria fácil. Se a multidão antes disso abriu alas para o maioral dos fariseus se aproximar de Jesus e fazer uma pergunta para o mestre, que devo fazer para herdar o reino dos céus, o mesmo jamais aconteceria com Zaqueu. Guarda essa palavra. Impossível. Era impossível Zaqueu conseguir se aproximar de Jesus pelo meio da multidão. Ele era um pecador, ele era um publicano, ele era um pária, ele não tinha vida religiosa, ele não podia dizer que guardava os mandamentos dessa mocidade. Em suma, ele não podia se aproximar de Jesus. Se havia algo que Zaqueu podia fazer, era fazer como um outro publicano fez um pouco antes, em Lucas 18:13. Ficar de longe, de olhos baixos, bater no peito e dizer: sou pecador. Mas ele não podia se aproximar de Jesus. Mas, olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Queridos, esse é um quadro patético, risível. Imagine você, um dos homens mais ricos da cidade, pendurado em uma das árvores mais rudes da região. Árvore cujos frutos eram desprezados, somente os pobres famintos comiam deles. Os galhos mal serviam para queimar e a sua folhagem oferecia pouquíssima sombra. Zaqueu, lá em cima desta árvore, não estava escondido entre a folhagem como fizeram Adão e Eva no passado. Qualquer um que passasse perto daquela árvore poderia ver a figura desprezível de Zaqueu, correndo o risco de ter as suas ricas roupas rasgadas pelas pontas dos ramos. Aquele miserável publicano era alguém que era considerado por todos como impossível de ser salvo. Alguém por quem não valia a pena investir absolutamente nada. Para os publicanos, como aquele homem rico que havia encontrado Jesus pouco tempo antes, Zaqueu era aquilo que nós chamamos de um caso perdido. Para os judeus que acompanhavam aquela conversa com o fariseu, não havia nem de longe a cogitação de possibilidade de salvação para Zaqueu. Eles todos haviam se esquecido do ensino de João Batista, quando os publicanos ouviram a sua proclamação de arrependimento por causa da chegada do Messias e foram até João Batista. E então pergunta mais João: mestre, que havemos de fazer? E João responde: não cobreis mais do que os chiflados. Será que Zaqueu sabia disso? Será que o ensino do Batista ele estava presente na mente de Zaqueu e de outros publicanos como ele, embora todo mundo dissesse que era impossível um publicano ser salvo? Por isso os publicanos não buscavam, eles eram desprezados e excluídos. Mas uma segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto é que o impossível aconteceu. O perdido foi buscado. Aquele que estava perdido foi buscado. O verso 5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar,
ou seja, debaixo da árvore onde Zaqueu estava pendurado. Olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Assim como o Senhor viu Adão e Eva escondidos lá entre as ramagens do jardim do Éden, Zaqueu não escapou do olhar de Jesus. Jesus o viu naquele sicômoro. Nós não sabemos com que esforço, nós não sabemos quanto tempo ele levou para subir naquela árvore. Mas a palavra do Senhor Jesus, chamando-o pelo nome, a ordem de Jesus é: desce depressa, e provavelmente ele desceu depressa. Agora já não havia mais impedimento da multidão. Agora já não havia mais nenhuma barreira entre o Salvador e o perdido. Jesus já havia dito que passaria a noite em sua casa, teria um tempo para conversar. O que era impossível a Zaqueu ver Jesus, foi possível para Deus. Jesus o viu. Era impossível a Zaqueu falar com Jesus, mas Deus fala com ele. E diante do estupor da multidão, Jesus não vai ficar na casa do maioral dos religiosos, mas na mansão do publicano. Não se trata aqui de opção do rico ou do mais rico. Não se trata de uma opção entre rico e pobre. Não é uma questão de classe. Isso traz tristeza a muitos adeptos da teologia da libertação. Se trata, queridos, de resgatar uma ovelha perdida da casa de Israel. Se trata, meus queridos, de buscar o perdido. Se trata de salvar o pecador. O que temos aqui é algo inesperado. Um judeu não entrava na casa de um gentio. Um judeu religioso não entrava na casa de um judeu não religioso. Um rabino sequer se aproximaria de um publicano que se relacionava o tempo todo com gentios e por isso era considerado impuro. Mas aquele que não tinha pecados não apenas olha, mas fala. E não apenas fala, ele se convida para cear e repousar na casa de um reconhecido pecador, de um homem desprezado por todos. Isso era impossível de acontecer naqueles dias. Isso era inadmissível. E os judeus começaram a murmurar contra Jesus. Observe que o texto mostra que, em contraste com a alegria de Zaqueu, que desce rapidamente do sicômoro, os religiosos, enciumados por Jesus se importar com um miserável pecador, começam a murmurar entre si. Observe que enquanto o fariseu rico se sentiu triste com as palavras de Jesus, que o convidou a segui-lo, Zaqueu corre de alegria, age depressa, porque Zaqueu sabia que não teria outra oportunidade. Certamente aquele foi um dia muito estranho em Jericó. Como nós já vimos, Jericó era um lugar de acontecimentos estranhos. Muralhas que caem, pai que em dias de festa perde os seus 2 filhos, lugar onde um religioso, zeloso, guardador da lei é reprovado no teste de fé. E agora, para estranhamento de todos, um rabino vai passar uma noite na casa de um publicano. E se perguntaram: o que Jesus vai fazer lá? Será que Jesus vai dar um curso intensivo de religiosidade judaica para Zaqueu? Será que uma noite vai ser tempo suficiente para uma classe de catecúmenos naquela casa? Como Jesus vai fazer para corrigir uma vida inteira de pecados, quando pouco antes eles viram que uma vida inteira de religiosidade não havia sido suficiente? O que Jesus vai fazer na casa desse homem afinal? E os murmuradores certamente zombavam de Jesus e desprezavam Jesus, e certamente esperavam que Jesus dissesse a Zaqueu que ele deveria passar a guardar a lei. Talvez fazer um curso de farisaísmo com aquele fariseu rico. E talvez quando Zaqueu tivesse consertado a sua vida e deixar de ser publicano era o primeiro passo, talvez, quem sabe, Zaqueu tivesse uma chance.
Provavelmente eles estavam pensando na quantidade de sacrifícios pela culpa que Zaqueu teria que fazer, nas numerosas ofertas pelo pecado, e com certeza, se isso acontecesse, eles ficariam de olho em Zaqueu para ver se ele faria tudo certinho. Mas no fundo dos seus corações, eles sabiam que Zaqueu não conseguiria. Eles sabiam que isso era impossível, porque eles próprios não conseguiam. Se eles, fariseus, não conseguiam, se eles, escribas, não conseguiam, imagine você, um miserável publicano. Esse não teria a menor chance, era impossível. Mas o impossível aos homens, disse o Senhor Jesus, é possível para Deus, porque ao Senhor pertence a salvação. Esta pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo, ela é repetida várias vezes na Bíblia. Por exemplo, essa pergunta é feita pelos judeus lá no Pentecostes, quando foram advertidos por Pedro de que haviam matado o Messias, ainda que pelas mãos dos romanos. E eles então se perguntam, o que nós podemos fazer? Essa pergunta aparece na boca de um gentio, carcereiro em Filipos. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esta pergunta é a pergunta do fariseu rico, pouco antes. E certamente havia expectativa de que Jesus dissesse ao publicano Zaqueu o que ele deveria fazer para ser salvo. O que iria acontecer a partir do instante em que Jesus disse que vai entrar e pousar na sua casa? Zaqueu não merecia. Zaqueu não era religioso. Zaqueu não era um cumpridor das leis. Ele não era nem mesmo um patriota, era tido como um traidor da pátria. Ele não fizera nada por merecer tal deferência de Jesus. Nunca tinha se esforçado em fazer qualquer obra religiosa. E aqueles judeus ali ao entorno de Jesus certamente esperavam que Jesus desse a Zaqueu uma lista parecida com aquela que ele cita pouco antes para o fariseu rico pedir proeminência social. Em Lucas 18, 20, Jesus diz: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Eles esperavam que Jesus desse uma lista como essa. E certamente, talvez eles acrescentassem nas palavras de um outro anônimo encontrado por Jesus um pouco antes no templo. Um anônimo que dizia: olha, Deus, eu te dou graças, porque eu sou um homem diferente. Era um fariseu. Eu te agradeço porque eu sou um homem diferente dos outros. Eu não sou roubador, eu não sou injusto. Eu não sou nem mesmo como um publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Certamente eles esperavam que Jesus dissesse: olha, você tem que guardar os mandamentos e você tem que fazer como os fariseus fazem. O que eles não tinham entendido desde o primeiro momento é que Jesus começa a fazer um contraste entre esta religiosidade mecânica e uma disposição correta do coração diante de Deus, é que a salvação não é alcançada pelos méritos por esforço humano, mas pelo reconhecimento de que a salvação pertence ao Senhor, e o Senhor que não despreza o coração contrito, como diz Davi no Salmo 51. Vamos fazer um pequeno exercício. Tente imaginar por um momento a expressão dos judeus que murmuravam contra Jesus. Tente imaginar a expressão daqueles homens quando Zaqueu então se levanta, enquanto eles murmuravam, e Zaqueu se levanta e literalmente a palavra que está na Bíblia é estanca a murmuração daqueles homens. Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu estou disposto a ser mais justo do que os fariseus. Lembra que Jesus havia dito para o fariseu rico: vende o que você tem, dá aos pobres e segue-me? A lei dizia, queridos, que se alguém defraudasse a outrem, deveria restituir em dobro. Lá em Êxodo 22, 9, é dito que se alguém tomasse um negócio fraudulento
ou um boi, ou um jumento, ou ovelhas, ou roupas, ou qualquer coisa, o juiz deveria condenar o ladrão a pagar o dobro. Mas sem perceber que já estava cumprindo a lei de Cristo, a lei que Cristo determinou aos seus discípulos em Mateus 5,20, cuja justiça deveria exceder a dos fariseus, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, a lei manda eu restituir o dobro, eu vou restituir 4 vezes mais. Aquilo que nenhum fariseu estava disposto a fazer, embora tentassem cumprir escrupulosamente a lei, aquele publicano disse que faria. E eu posso garantir a você que o que ele disse não foi da boca para fora, porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu como conhece o meu e o seu coração, como conhece os meus pensamentos e os seus pensamentos. Há quem desconfie da boa intenção de Zaqueu. Eu não acho que Zaqueu fez nada de extraordinário. Ele ganhou o reino dos céus, o reino da terra não valeu mais nada. Talvez a gente cite obras como essa de Zaqueu, ou talvez cite Barnabé, como pessoas que fizeram coisas extraordinárias só porque eles fizeram aquilo que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Porque eles fizeram coisas que, se o Senhor Jesus pedisse para nós fazermos, nós dissemos: não, Senhor, isso não é muito. E sairíamos tristes como aquele fariseu rico. A salvação de Zaqueu não se deu porque ele fez o que disse que faria, mas porque ele amou muito aquele que o amou mais ainda e o resgatou. A salvação de Zaqueu não foi alcançada porque ele subiu em uma árvore, mas só foi possível porque o Senhor foi ao seu encontro. O Senhor o convidou para ser o seu anfitrião naquela noite, porque o Senhor resolveu tratar com o coração de Zaqueu. A salvação dele não foi porque ele deu metade dos bens aos pobres, e muito menos porque ele estava pronto a restituir 4 vezes mais. Isso foi resultado. Quando Deus salva, queridos, não existe mas. Ele salva e ponto. Versos 9 e 10, Jesus diz assim: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu sempre disse que uma das palavras que eu mais gosto nas Escrituras é mas. Ela por si só não significa nada teologicamente, mas muitas vezes ela introduz a ação de Deus para mudar a nossa vida, para mudar o estado do pecador. Por exemplo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas por causa do grande amor com que Deus nos amou e nos deu vida. A Bíblia diz que Cristo veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aponta para a ação de Deus. É uma mudança do estado de pecado para a condição de eleito de Deus. Só que essa palavra não está aqui. Lucas vai introduzir o verso número 9 com então, que também pode ser traduzido com à vista disso, ou como testemunha pelo que Zaqueu fez. Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Enquanto o fariseu rico ficou triste, Zaqueu foi tomado de alegria. Enquanto o fariseu permaneceu perdido, naquele momento entra salvação naquela casa. Não havia dúvida alguma que no coração de Zaqueu havia uma firme resolução de dar de livre e espontânea vontade metade dos seus bens aos pobres. E com a outra metade ele estava disposto a corrigir as injustiças que ele eventualmente fizesse. Se Zaqueu fosse como os demais publicanos, ele teria muito a restituir. E se ele não fosse, calaria de uma maneira esplêndida a ferina língua daquela multidão que o acusava de ser perdido. Fosse como fosse, o Senhor Jesus conhecia o coração de Zaqueu.
O Senhor Jesus sabia que a decisão do coração de Zaqueu era verdadeira, e certamente ele colocou em prática o que ele prometeu. Lucas escreve seu evangelho mais de 20 anos depois, e se Zaqueu não tivesse cumprido, disse que faria, provavelmente Lucas teria registrado. Como registra, por exemplo, o que aconteceu com Ananias e Safira. Zaqueu estava muito feliz para ser falso. Você se lembra da alegria que você sentiu quando foi salvo? Você se lembra da alegria que você sentiu quando foi recebido como membro da igreja? Você se lembra das promessas que você fez, cheio de alegria e júbilo no seu coração naquele momento? Jesus vai dizer aqui algumas coisas impressionantes para o ouvido daqueles judeus. Em primeiro lugar, Jesus vai atestar, aquele que é a verdade, ele vai atestar que naquele dia houve salvação naquela casa. Não foi a salvação de um religioso, não foi a salvação de um fariseu guardador da lei, não foi a salvação dos quase salvos, nem dos que estavam perto, mas foi a salvação de um homem considerado irremediavelmente perdido. Foi a salvação de um homem considerado impossível de ser salvo aos olhos dos homens e por obras de homens, mas possível para Deus. Jesus havia dito, quando perguntaram, se for assim, quem poderá ser salvo? Agora Jesus está mostrando, eu posso salvar quem eu quiser. Jesus continua dizendo que aquele homem era filho de Abraão, um filho desprezado pela liderança religiosa, um filho considerado traidor, um pródigo, um inimigo da nação, para muitos considerado pior até mesmo do que os gentios. Era uma pedra que naquele dia Deus tornou filho de Abraão, porque os filhos de Abraão são filhos segundo a fé. Salta aos olhos o fato de que Jesus diz aos que se consideravam exclusivamente filhos de Abraão, que aquele publicano também era um filho de Abraão. Isso foi possível porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. A salvação só foi possível porque Jesus resolveu passar em Jericó. A salvação só foi possível porque Jesus resolveu olhar para Zaqueu naquele sicômoro. A salvação só foi possível porque Jesus foi falar com aquele que era considerado um pária, um excluído. A salvação só foi possível porque Jesus se importou com ele e se prontificou a ir pernoitar em sua casa. Nada disso era por causa da vida, da religiosidade ou da riqueza de Zaqueu. Tudo isso era por causa da vontade de Jesus e do propósito de Jesus de buscar e salvar o perdido. Tudo sempre foi a obra de Deus para salvar pecadores. Zaqueu não era bonzinho, era um pecador desprezado, era um pecador considerado condenado, era um pecador que merecia sim a morte e o inferno, mas o Senhor o salvou. E o Senhor colocou para andar em um novo caminho que Ele mesmo preparou de antemão para Zaqueu. Você se lembra da sua conversão? Lembra que você estava cego e perdido, condenado e morto por causa dos seus pecados? Lembra que você andava nas trevas, rumo à negridão das trevas? Você era exatamente como um homem caindo de um avião. O avião vai cair, você pula do avião e no meio da queda, você põe a mão na sua gola tentando sustentar a você mesmo na queda. Era assim que você era. E você foi salvo. Você foi salvo como um gato preso no poste quando o bombeiro vai salvá-lo. O gato resiste e arranha. Mas foi salvo. Foi salvo porque Jesus quis te salvar. Você foi salvo porque Jesus veio te buscar. Você se lembra? Você se lembra dos votos que você fez, porque e quando você foi salvo? Zaqueu cumpriu os dele. E você tem cumprido os seus? Talvez você ainda não tenha experimentado a alegria da conversão. Aí eu pergunto, então, que tipo de pessoa você é? Lucas registra esses episódios, um do lado do outro, um em sequência ao outro, para mostrar que só existem dois tipos de pessoas: os que confiam em suas obras,
Como o fariseu que orava no templo e dizia: Senhor, eu te agradeço porque não sou como os demais homens, não sou pecador. Os que amam o que possuem, aquele homem de posição, de riquezas, ou aqueles que se humilham, aqueles que não têm medo de serem considerados ridículos, como o publicano do templo que não ousava levantar os olhos, ou esse nosso personagem Zaqueu que sobe em uma árvore e fica lá ridicularmente exposto. Um camelo não passou pelo fundo de uma agulha, seja que tipo de camelo e seja que tipo de agulha seja. Mas nós sabemos, Jesus registra, Lucas anota para a gente, nós sabemos que o que era impossível aos homens, um publicano ser salvo sem as obras da lei, ou mesmo tentando realizá-las, foi tornado possível exclusivamente pela graça de Jesus. E assim também é conosco. Assim também é comigo e assim também é com você. É impossível que um pecador condenado ao inferno faça as boas obras e faça com que Deus olhe para ele por causa dessas boas obras e diga: vou salvá-lo, ele merece ser salvo. O pecador só é salvo quando Cristo começa e conclui a boa obra nele. Está lá em Filipenses 1,6. Queria que você perguntasse para você mesmo nesta noite: que tipo de pessoa eu sou? Não há muita importância em que tipo de pessoa você é, mas que tipo de pessoa você vai ser a partir de hoje. Você já ouviu e você já entendeu. Você sabe que se você tentar salvar a si mesmo, você está condenado. Você sabe que se você confiar no que você faz, você está condenado. Você sabe que se você confiar no que você possui e amar o que você possui, você está condenado. Mas você sabe, se você confiar em Cristo e amar a Cristo e entregar a sua vida nas mãos dele, você pode ser salvo, você será salvo. Porque Jesus diz que todo aquele que vai a ele de modo algum lança fora. Não importa que tipo de pessoa você era ao entrar, o que importa é que tipo de pessoa você será ao sair. Confia em si mesmo no que você tem, ou confia em Cristo no que Ele faz? Quero convidar você para inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com Deus. Fazer uma análise de si mesmo e perguntar: que tipo de pessoa eu quero ser? Faça isso nesse momento. E se você entendeu que precisa de Cristo, confesse-o como seu Senhor e Salvador nessa noite. Receba-o e se alegre. Vamos aqui.